Sabe aquela pergunta, como é que os psicólogos realmente sabem o que as pessoas fazem no dia a dia? Pois é, essa é uma das grandes questões da psicologia. E hoje a gente vai mergulhar nas ferramentas que eles usam para descobrir isso. Para começar, vamos pensar numa situação bem comum. Imagina que a gente queira saber como um amigo se comporta de verdade quando está jogando videogame. Como descobrir o que ele está realmente fazendo? É exatamente para resolver esse tipo de problema que existem os métodos de observação. Olha só o nosso caminho de hoje, bem direto ao ponto. Primeiro, os dois jeitos de observar. Depois, a gente vai fundo nos métodos diretos e, em seguida, nos indiretos. Vamos ter um momento especial para entender a essência da observação direta e, no final, um resumão para amarrar tudo. Vamos nessa? Então, tudo começa com duas grandes maneiras de olhar para o comportamento. Pensa nelas como se fossem duas lentes diferentes, sabe? Cada uma vai revelar um lado diferente das ações das pessoas. E a divisão principal é esta aqui, ó. De um lado, a gente tem a observação ao vivo, que é basicamente ver o comportamento rolando em tempo real. Do outro lado, tem a análise de vestígios, que é examinar as pistas, as evidências que ficaram para trás depois que a ação já acabou. Vamos começar com a primeira categoria. Pensa nela como se fosse o show ao vivo do comportamento humano. São os métodos de observação direta. Ok, de um jeito mais formal, os métodos de observação direta acontecem quando um psicólogo observa o comportamento em tempo real, sabe? Exatamente no momento em que ele está acontecendo. Não tem atraso, não tem intermediário, é na hora. E como é que isso funciona na prática? Bom, pode ser um pesquisador observando uma criança na sala de aula, ou analisando a reação de alguém durante uma conversa, ou até uma coisa bem simples, como notar um colega ajudando o outro a pegar uns lápis que caíram no chão. São cenas do dia a dia, capturadas no calor do momento. A analogia perfeita para isso é como assistir a um jogo de futebol ao vivo. A emoção, a ação, os erros, os acertos, tudo acontece ali, na sua frente, sem edição nenhuma. Agora, vamos para a segunda abordagem. Se a primeira era o show ao vivo, essa aqui é a gravação, é o replay, são os métodos indiretos. Aqui, a definição é basicamente o oposto. Métodos de observação indireta são quando um psicólogo analisa registros ou vestígios do comportamento depois que ele já aconteceu. O foco é totalmente no que ficou para trás. E os exemplos deixam isso bem claro. É como assistir a uma gravação de vídeo, ler relatórios que uma professora escreveu ou analisar os desenhos e anotações que alguém fez. Em todos esses casos, o evento já passou. E para a gente continuar na analogia do futebol, isso é como assistir a gravação do jogo depois que ele já acabou. Aí sim dá para pausar, voltar, analisar cada jogada em câmera lenta, uma coisa que seria impossível de fazer ao vivo. Certo, a gente já entendeu a diferença, mas vamos aprofundar um pouquinho mais. O que está no coração da observação direta? Qual é a verdadeira essência desse método? A essência está toda nessa frase aqui. Contato imediato com o comportamento no momento em que ocorre. Essa é a alma da observação direta. A palavra-chave, claro, é imediato. Outra analogia poderosa é a de estar num show ao vivo. A energia, a música, a reação da galera, tudo é vivido ali, no presente, de uma forma bem crua e autêntica. Não é a gravação do estúdio, é o evento acontecendo de verdade. Então, no fim das contas, tudo se resume a três chaves. A primeira tem que estar presente no local. A segunda, estar lá no momento exato em que a ação acontece. E a terceira, claro, é ver o comportamento se desenrolar com os próprios olhos. Ótimo! Agora que a gente já viu os dois lados, vamos juntar tudo num resumo final, para deixar essa distinção bem clara na cabeça. E olha só como a tabela deixa tudo bem mastigadinho. O método direto acontece ao vivo, no momento, é o nosso jogo de futebol. Já o método indireto acontece depois do fato, analisando os registros, que é o replay do jogo. Simples e poderoso, certo? E aqui fica um ponto fundamental. Não é que um método seja melhor que o outro, tá? Os dois são ferramentas super valiosas na psicologia. Eles só nos ajudam a entender o comportamento humano de maneiras diferentes, que muitas vezes se completam. E para finalizar, vou deixar uma pergunta no ar, uma pulguinha atrás da orelha. Se a observação direta precisa da presença de alguém, será que só o fato de ter um observador ali já não altera o comportamento que está sendo estudado? Uma questão fascinante para a gente pensar.